convidado deste Veja Entrevista é o médico Paulo Saldiva. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Análise de Risco Ambiental, do CNPq, é professor da USP e, sobretudo, é especialista em poluição atmosférica. Esse é o tema da nossa conversa. Paulo, você veio para cá, para essa entrevista de bicicleta, né? Você só anda de bicicleta. Por quê? O problema é o carro. No caso, é o uso excessivo de energia. Não é o carro, é o uso do carro. Da energia que você põe no tanque, você usa 17% para gerar algum movimento. E além disso, você leva 1.000 quilos de lata junto com você. Então não tem forma menos eficiente do ponto de vista energético. Ele não tem a forma menos eficiente até do ponto de vista de mobilidade, porque hoje a velocidade que nós temos nas grandes cidades brasileiras é inferior à que tinham os nossos antepassados quando andavam a cavalo. Era inferior? Inferior. Qual era a velocidade deles? 16 km por hora, e hoje em São Paulo você deve estar batendo 8 por hora. Quer dizer, eles chegariam, se eu quisesse ir para Santo Amaro visitar de onde os bandeirantes moravam, eu combinasse cavalo versus carro, eu chegaria a cavalo antes. Aliás, tem uma coisa muito interessante em São Paulo, que é o desafio intermodal, onde a gente sai da Berrini e vai até a prefeitura, no Anhangabaú, e a bicicleta chega primeiro do que qualquer outro veículo, incluindo moto, até helicóptero ganha outra vez, até o indivíduo sair da praça. Até helicóptero. Chegar naquele ponto, ter autorização para poder o plano de voo e chegar no ponto da prefeitura, a bicicleta chega antes. E por que usam tão pouco a bicicleta em São Paulo? E tanto carro com uma pessoa só, né? A bordo, tem esse problema também. Esse é um problema de cultura, né? O carro ele foi embutido com a gente, para comprar carro, né? Você tem que ter outros conteúdos, porque só a mobilidade já não funciona. Não só a mobilidade não funciona, o custo é muito caro manter carro. E do ponto de vista ambiental, ele é um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas e pela poluição, e na cidade de São Paulo é dominando a poluição do ar. Por que usa? Por causa que o carro é gostoso de ter. Então tem uma parte cultural. Depois você associa o carro com outros conteúdos que ele não tem. É provável hoje que nós tenhamos que, quando compramos um disco, um CD, talvez o carro seja o lugar que eu vou escutar primeiro. Quando eu quiser ter uma conversa com meu filho ou com minha esposa, uma conversa que você quer um pouco de privacidade, você aproveita um bom congestionamento e discute a relação, né? Então eu acho que se a discussão não for boa, não tem como acabar, né? Então eu acho que essa parte do carro e tem um interesse econômico muito grande. Veja, hoje 35% do chão da cidade é rua. E como eles projetam um aumento do dobro da frota, quer dizer, há um potencial de mercado para a venda do dobro de carros que existe, eu quero perguntar qual que é a parte da cidade que nós vamos tirar. Qual a parte da cidade que sai para colocar carro dentro? Porque a atual malha viária não comporta. Então podemos colocar mais... Quando se criou a marginal do Pinheiros e do Tietê nos anos 70, 60, 70, se imaginava que aquilo ia resolver definitivamente o problema. Agora nós expandimos para um anel maior, que é o Rodoanel. E vamos fazer um outro anel e nós vamos... O problema é que o modelo de transporte individual em veículo de 4 rodas com motor de explosão, ele está condenado, no meu modo de entender. E a solução seria investimento em transporte coletivo. E não esses investimentos para você são insuficientes, são muito insuficientes? Não, você gastou muito mais para manter viário do que em transporte coletivo em São Paulo. O que acontece é que quem fala sobre usa transporte coletivo, ou anda a pé, ou anda de bicicleta, não aparece na foto. Isso é o que eu chamo de racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? O racismo ambiental é a forma pela qual as pessoas de menor nível socioeconômico têm um ar pior, uma água pior, um serviço ambiental pior. Então, quando você proíbe um caminhão velho, um ônibus velho, de rodar no corredor 9 de julho, por exemplo, tem que ser um ônibus com tecnologia Euro 3, esse ônibus não desaparece no ar. Ele vai para a periferia ou ele vai para uma outra cidade. Circulando lá. Então, o combustível nosso é pior. Você pega a mesma companhia que produz caminhão aqui, ele produz um caminhão que polui 9 vezes mais aqui do que na Europa. Qual que é o motivo médico para que o nosso pulmão seja, ou que o nosso coração seja 9 vezes mais resistente que um sueco, por exemplo? Um sueco. Então, isso é que mostra que, não é, antigamente,
as condições ambientais de um país eram dependentes das características do próprio país. Agora é diferente, eu tenho empresas multinacionais que praticam padrões ambientais distintos a depender de onde estão. E isso que eu chamo de racismo ambiental. Ou seja, Bhopal nunca aconteceria em Amsterdã. Quer dizer, o acidente que teve na Índia com vazamento, que matou milhares de pessoas, em Amsterdã não seria possível, porque uma planta como aquela jamais seria autorizada a funcionar na Europa. Quer dizer, pode morrer gente na Índia, mas... É a vida desvalorizada. Isso é racismo. Se desvaloriza a vida, uma cultura, e assim por diante. E aí, também, esse sentimento é valorizado porque, vamos pegar no caso do Brasil, vamos pegar o Rodoanel que eu falei. Anos de estudo de impacto ambiental, anos. Qual o estudo de impacto ambiental que você precisa fazer para fazer uma avenida? Ou para colocar uns cones e desviar tráfego no meio de regiões residenciais? Nenhum. Então, os mesmos cuidados que a gente usa para preservar fauna e flora não são utilizados quando você trata da vida humana. É isso, tanto que é até bom fazer uma sociedade protetora do homem no cenário urbano. Vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouco, porque esse tema é muito interessante. Estamos falando com o médico Paulo Saldiva, especialista em poluição atmosférica.